Estamos iniciando o programa Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo, tecemos comentários sobre a obra de Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é: pode o eu ter fim? Esse é um tema bem difícil porque a gente precisa, não é definir o que é o eu, porque aqui não é uma questão de definição. Aqui é compreender, né? A gente tem que usar palavras como o Krishnamurti usou para apontar para coisas. Mas as coisas não são as palavras. Então não é questão da gente pegar e se agarrar em palavras, nem criar uma teoria sobre o eu, nem criar uma filosofia sobre o eu, né? Mas é tentar compreender o que que vem a ser esse eu, esse ego, né? Que ele questiona se pode ter um fim. Vejam que nós não precisamos responder sim ou não, adotando um lado, se esse eu ou ego psicológico pode ter um fim. O importante é a gente explorar, tentar entender o que que é isso. E, no fundo, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos explorando a nós mesmos, a nossa própria consciência, né? Quando lá os gregos antigos falavam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, na verdade, se nós realmente mergulharmos no mundo interior, tentando compreender como opera a nossa consciência, a gente vai ver que essa consciência egóica, esse chamado pequeno eu, o ego psicológico, ele é uma consciência limitada. E se nós formos capazes de tirar ele de cena, provavelmente surge uma consciência ilimitada, algo de uma qualidade, de uma natureza completamente diferente, né? Então, o que que seria esse eu? O Krishnamurti diz que é um feixe de memórias, um conjunto de memórias, né? Então, se nós perguntarmos quem somos nós, a primeira coisa que a gente responde é o nome, que nada mais é do que memória, né? É, é a profissão, o estilo de vida que eu levo, as condições materiais. A gente vai vendo que há uma série de memórias com as quais a gente cria o nosso mundo. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um feixe de memórias. E, segundo ele coloca, todas as ações baseadas nesse eu, nesse feixe de memórias, que é um centro de interesse, todas elas vão ser limitadas e tendentes a criar conflitos, né? E aí ele insiste na pergunta: pode esse eu ter um fim? Então, esse eu é essa consciência que, com todas as suas memórias, conscientes e inconscientes, medos, sofrimento, dores, ansiedades, depressão, fé, crença. Nós somos tudo isso. A nossa consciência é tudo isso, né? Será que isso tudo que está preso no tempo, nesse processo de vir a ser, de atingir o objetivo tal, conquistar tal coisa, chegar em algum lugar, evitar outra coisa, será que esse movimento no tempo, desse emaranhado de memórias que compõe a nossa consciência, será que ele pode cessar? Será que ele pode ter um fim? Não é? Então, tudo isso tem a ver com a atividade do pensamento. E a um primeiro exame, alguém poderia dizer: bom, se eu fizer cessar todo esse movimento do pensamento, o qual sou eu, né, o que que vai sobrar? Será que eu vou ser uma mosca morta? Será que eu vou ser um vegetal? Né? Ou será que eu vou poder agir de uma forma muito mais livre, mais inteligente, mais sábia?
né? Em ações que não são frutos do interesse, que não são essa busca de recompensa ou evitar punição, né? Interessante que essa coisa de recompensa e punição, num certo sentido, a gente pensa o castigo, a punição física, mas hoje em dia, no mundo moderno, a recompensa é o ter, né? E a punição é o não ter, é o perder, é o deixar de ter. Então, tudo isso vai no jogo dos pensamentos, nesse feixe de memória que é a nossa própria consciência, vai se movimentando sempre nessa busca de prazer, de evitar a dor, né? De um objetivo que está lá na frente, que a gente está sempre correndo atrás dele, e ele está sempre se distanciando para outro objetivo, e assim por diante, né? Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? E eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande hoje, Edu, para tentar entender com clareza o que que é esse eu, esse ego que nos faz sentir vaidoso, ou invejoso, ou ambicioso, ou sensualista, ou apegado, né? Tudo isso faz parte desse conjunto, desse emaranhado de consciência chamado eu, né? Aí ele diz: Isso tudo pode terminar? Essa é a pergunta que a gente faz aqui, Eduardo, que eu acho que vai ser o norte da nossa investigação de hoje. Vamos ver se a gente consegue mergulhar nisso. O que que você diz aí, meu amigo? Pois é, você escolheu um tema que não é simples de ser investigado, porque ele vai um pouco além do lugar comum. É uma investigação que poucas pessoas se dispõem a fazer, porque o eu se tornou um hábito, né? As pessoas acham que ter um eu é a coisa mais natural do mundo, a ponto que Descartes, né, já muito tempo atrás, dizia penso, logo existo. Então, essa ideia de associar o ser ao pensamento, ao eu, ao centro, é uma coisa que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. E é importante, Marcos, nós questionarmos como será o porquê que o eu adquiriu uma importância tão grande. Porque quando o eu passa a ser tão fundamental na nossa sociedade, o que acontece? O egoísmo, né? O egoísmo em nível individual, o egoísmo em nível social, grupal, né? Os grupinhos de time, político, cada um querendo defender o seu, e o eu pessoal se projeta no eu nacional. Então, é aquele negócio. Os Estados Unidos primeiro, que é uma frase muito usada pelo Trump, né? Quer dizer, os Estados Unidos passou a ser uma expansão do ego do Trump, assim como ocorre na maioria dos países também. Então, é um egoísmo que sai da, do do seu ser individual, vamos dizer assim, e se expande para o nosso grupo, para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa religião, para o nosso time de futebol. E aí tudo isso aí gera o quê? Isolamento. Krishnamurti enfatiza muito isso, né? Quanto mais autocentrado nós estamos, mais presos a essa visão, a esse modo de viver autocentrado, ou seja, quanto mais egoísta nós somos, né? Que o egoísmo é você procurar só aquilo que satisfaz o seu ego e o resto é o resto. O seu eu é que é mais importante. No nível nacional, a mesma coisa, né? O que interessa são os interesses nacionais, mesmo que os outros tenham que passar por destruição, tenham que ser combatidos, sejam de outra religião ou de outra área geográfica, nacionalidade. Então, você tem essas brigas que nós vemos hoje entre Israel e Palestina, entre Israel e o Líbano, né, Hezbollah, enfim, a Ucrânia contra a Rússia. Isso o que que é? É uma atividade egoísta, cada um defendendo o seu e sem querer admitir que o outro
tem os mesmos direitos e tem a mesma humanidade, né? Há assim, um esquecimento de quem nós realmente somos, como seres humanos, como membros dessa grande tribo de seres humanos. Antes de ser cristão ou budista, ou ser é, de uma nacionalidade qualquer que seja, nós somos seres humanos, mas isso aí é esquecido. E esse egoísmo ele acaba sendo estimulado pela propaganda, né? Se lembra? Eu lembro uma propaganda, isso já tem muito tempo, talvez os mais jovens não tenham visto isso, né? Uma propaganda de cigarro em que o Gerson aparecia e dizia: o importante é levar vantagem. O que é levar vantagem? É conseguir mais coisa para mim em detrimento dos outros, né? Isso que era o mais importante. Então, é um egoísmo assim explícito, né? Mas muitas vezes o egoísmo não está tão explícito, né? Às vezes ele está escondido em atos bondosos, mas que no fundo visam enaltecer o eu. Então, nós estamos tão presos, né, nesse hábito, né, nesse estilo de vida autocentrado, que nós deixamos de perceber que é possível fazer diferente, que é possível você viver de uma maneira altruística, né? Às vezes o altruísmo passa a ser apenas um ideal racionalizado, assim como a fraternidade é racionalizada, é visto como um ideal, mas na prática as pessoas não vivem nem o altruísmo, nem a fraternidade, nem a unidade da vida. Então, existe uma batalha que é uma batalha interior, você querendo sempre se superar, ser mais, ter mais, como você falou, né? Ter uma conta bancária maior, ter mais poder, etc. E do lado de fora, o egoísmo projetado faz com que nós nos separemos cada vez mais. E isso me lembra muito uma frase muito famosa que foi cunhada pelo Jean-Paul Sartre na França, né? Que ele dizia: L'enfer, c'est l'autre. O inferno é o outro, né? Quer dizer, isso denota bem essa perspectiva, né? Que o outro é um perigo, né? O outro é o inferno. Eu tenho que me preservar, eu tenho que garantir os meus direitos, eu tenho que. Você vê que hoje se fala muito mais em direitos do que em deveres, porque é a nossa cultura, né? De querer tudo para nós, para o nosso grupo, para o nosso time, ou seja lá o que for. Então, nós temos que observar isso, o Marcos, que o Krishnamurti sempre nos lembra. Nós temos que olhar e perceber honestamente quanto o grau de contaminação da nossa consciência por essa postura egoísta e autocentrada. E ele diz: será que esse eu não é apenas uma abstração? Será que ele tem alguma realidade ou é apenas uma construção, né, do nosso pensamento? Então, ele começa a questionar a própria realidade desse eu, que nós sempre assumimos como sendo algo existente, né? Se nós formos ver, né, esse eu não tem consistência e ele está sempre mudando, as ideias mudam, os quereres mudam. Então, o que que vem a ser esse eu que você falou que é um feixe de memórias? As memórias estão sendo acrescidas, umas apagadas, outras sendo incorporadas à nossa consciência. Então, tudo isso aí faz com que o eu se torne algo muito etéreo, né? Muito pouco palpável. É algo que não tem uma existência própria, mas ao qual nós estamos apegados. E isso explica a razão por que nós estamos muito apegados ao nosso corpo, aos nossos corpos, inclusive. Não só o físico, né, mas as nossas ideias, né, as nossas emoções, nossos quereres. Então, tudo isso tem a ver com egoísmo, né? O meu corpo é muito importante, a minha aparência é muito importante. Eu preciso manter uma boa aparência, eu preciso, né, ser bem visto pelos outros, tanto fisicamente como emocionalmente e ideologicamente. Então, você vê como que esse eu permeia todas as nossas ações e geralmente nós não o percebemos. Isso que é o drama, né? Esse egoísmo está presente na nossa vida em praticamente todos os campos de atuação e raramente nós percebemos
quando nós estamos indo atrás de desejos e temos posturas que são autocentradas, que visam reforçar as nossas posses, o nosso eu, defendendo apenas aquilo que é nosso, seja eu, a nossa família, o nosso clube, o nosso país. Então, tudo isso aí é, é uma questão que exige muita atenção. Então, a gente volta àquela pergunta: será possível ser diferente? Será possível viver de uma maneira em que o eu não esteja no centro de todas as nossas ações? Né? E isso é uma pergunta tão fundamental, porque as pessoas, Marcos, elas têm dificuldade em imaginar uma condição em que esse eu não exista. Se você disser para uma pessoa, você não consegue viver sem essa postura autocentrada, aí a pessoa diz, não, mas se eu abandonar, se eu aniquilar o eu, o que que vai sobrar? Eu vou ser nada? Porque você está tão associado ao eu que é impossível, você não consegue imaginar uma vida que não seja autocentrada. Eu vou ser nada? Eu vou ser um vazio ambulante, sem memória, né? Então, você vê como é que é difícil as pessoas aceitarem a existência de uma consciência que está além do pensamento e além do eu, não é? Pois é. Veja só que esse tema, para muitas pessoas, pode parecer sem sentido, né, Eduardo? Porque elas são o próprio eu. Como que eu vou negar eu, né? Eu sou eu. E aí não faz sentido realmente. Agora, algumas pessoas começam a perceber que o eu é um centro de interesses, é uma consciência do meu, eu e meu, que é uma espécie de uma trincheira. E essa trincheira, que é por natureza egoísta, ela é a fonte de sofrimento, né? Ela é fonte de sofrimento nosso e dos outros. A gente tenta evitar o nosso, não se importa muito com o dos outros em geral, né? E acha que nessa trincheira é onde está a nossa segurança. Mas é uma segurança ilusória, por quê? Todo mundo vai morrer, né, Edu? Daqui a 100 anos nós não estamos mais aqui. Eu acho que nenhum de nós, né? Talvez um bebezinho que esteja nascendo agora há pouco tempo, criançada Só até antes de uns... 100 anos, né? Hã? Pois é, nós não vamos estar aqui. Então, esse eu vai ter que ser desmanchado, queira ou não queira, né? Por isso que o Krishnamurti insiste tanto no tema da morte, de você aprender a morrer enquanto está vivo. E aprender a morrer é exatamente desprender-se do eu. E esse desprender-se não é negar a função prática que você tem na vida, do seu nome, da sua profissão, das suas responsabilidades materiais. É no seu centro de interesses, na sua aspiração, né? Ou seja, a gente, em vez de querer direcionar a nossa melhor energia para tentar compreender essa coisa fantástica e misteriosa chamada vida, né? A gente fica querendo atingir o objetivo A, o B, o C, fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doc, ou então conquistar aquele dinheirão, ou então comprar não sei o quê, ou conquistar aquela mulher. Sempre tem uma coisa lá na frente, né? Esse tipo de vida baseada no eu é a vida da decepção. Por quê? Porque às vezes você vai conseguir, outras não vai. Algumas coisas vão ser retiradas, pessoas vão sair da sua história, né? Seja porque elas vão se afastar, seja porque elas vão morrer. E uma hora você também sai dessa história aqui nessa dimensão, né? Isso é um fato tão óbvio, mas ninguém quer olhar para isso. Por quê? Porque a nossa mente é condicionada em termos de continuidade. Ou seja, o eu é uma projeção do pensamento através do tempo. Então, esse feixe de memórias, ele tem um componente continuidade. E o Krishnamurti sempre insiste que esse componente, além de ilusório, ele te rouba a plenitude do agora, né? Ele te tira a sacralidade do agora, né? Porque é no agora que você pode expressar a vida. O amanhã é uma imaginação, o passado é memória, né? Então,
toda a glória da vida, toda a beleza da vida, ou ela está no agora ou ela não está. Mas a vida é sempre agora, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti e o tema escolhido para para hoje, para esse nosso encontro de hoje, é: pode o eu ter um fim? Daí, você começa a perceber que essa vida do eu é uma vida ilusória. É uma vida que você está. É como você está jogando aquela partida de futebol, né? Todo mundo correndo atrás da bola. É assim que a gente entra na vida do eu. Quero isso, busco aquilo, luto por isso, ganho, conquisto, perco, vai, tal, tal. Uma hora, o juiz apita, acabou o jogo, largam a bola e ninguém corre mais para lugar nenhum. Assim é essa vida comum. A gente entra nela correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe por quê. A gente vê objetivos de curto prazo, né? Satisfações efêmeras e não questiona o que, que nós estamos fazendo nessa partida, nessa correria, que é essa vida material, né? Então aí, o sujeito que começa a enxergar isso, ele começa, cara, tem alguma coisa que vale a pena explorar, vale a pena tentar entender esse mecanismo mental que nós criamos artificialmente, que vai ter que ser destruído em algum momento, porque com a morte física, o corpo físico vai ter que ser destruído, ou queimado, ou desmanchado lá dentro do caixão, né? E essas memórias todas, elas também vão ter que ser apagadas em algum momento, né? E daí é que, se a gente aprender a sair delas, guardar as memórias factuais e apagar as memórias psicológicas, que são o, as mágoas, os recalques, as ânsias, os medos, os travamentos, né? Se a gente conseguir deletar isso tudo, por plena consciência, por estar perceptivo, atento, né? A gente vai acaba descobrindo uma qualidade de vida completamente diferente, uma vida fora dos anseios do eu, em que cada dia para você é o dia. Cada dia é onde você vai fazer o seu melhor, porque você está fora dessa rede do pensamento que fica travando o passado e o futuro num processo mental de projeção, né? Então, quando você começa a enxergar que existe um valor em você compreender que o pensamento nesse nível ele escraviza, né? Daí você começa a ver o quanto que o eu se infiltra em tudo, o quanto que ele é enganoso. O Krishnamurti chega a dizer que ele é igual uma barata. A barata, você vê uma barata, você corre atrás dela, ela vai se esconde, ela vai para um buraquinho, ela vai para outro, né? Porque é um centro de interesse muito delicado que até nas coisas ditas sagradas ele se infiltra por trás de uma maneira que você não consegue ver e ali tem um interesse pessoal, tem um apego, tem um medo, tem uma dependência psicológica, tudo coisas que vão acontecendo e a gente não percebe, né, Edu? Então, assim, o Krishnamurti diz: é possível pôr fim ao eu e viver nesse mundo. Ele falou com todas as letras nesse vídeo que eu falei com esse mesmo título. Depois dele perguntar várias vezes, ele está conversando assim com uma pessoa, ele pergunta, pergunta, pergunta. Eu afirmo que é possível pôr fim a esse eu e viver nesse mundo, que é exatamente aprender a morrer, né? Aprender a
sair desse centro de interesse, né? A desabrochar numa qualidade de atenção diferente. Porque o que nos rouba a atenção para ver a beleza das coisas, das pessoas, da natureza, o que nos tira a sensibilidade, o que nos afasta de uma plenitude no agora, é a gente viver em função de interesse, né? Sempre buscando o meu conforto, o meu prazer, a minha satisfação, o meu não ser incomodado, né? Ou a minha segurança. Então, como o pensamento funciona mecanicamente ao redor disso aí, a nossa vida é limitada. E ele diz: toda ação que nasce desse centro de consciência, desse feixe de memória, é uma ação limitada. E quando a gente põe fim a ele, toda ação é ilimitada, é criadora, é benéfica, é harmônica, é construtiva no sentido benéfico, né? Então você vê que o negócio é sutil e que tem um potencial tremendo, mas é difícil entrar nisso porque a nossa consciência, a consciência humana, é profundamente enraizada na pessoa, na persona, né? Nesse personagem passageiro que tem a ver com o nosso corpo, nossas ideias, nossas emoções, que é passageiro, tudo isso é passageiro, né, Edu? Então, aí ele vai e relaciona isso aí com conhecimento. Como é que você vê isso aí, Edu? Relacionar o eu com o conhecimento, ou seja, o por fim ao eu seria por fim ao conhecimento, seria um estado de amnésia, um estado de. Como é que seria isso, Edu? Marcos, você vê, o fato é que o nosso egoísmo, especialmente o egoísmo que é projetado para fora de nós, está destruindo o mundo. Você vê as guerras, os conflitos, o aquecimento global, destruição da natureza, tudo é, tem a sua raiz no egoísmo humano. Cada um querendo defender os seus interesses, querendo ganhar mais dinheiro, e nós estamos destruindo o mundo. Então, se nós percebemos essa realidade, nós temos que. Todo mundo está pensando, poxa, mas nós não podemos continuar assim. Alguma coisa precisa ser feito. Nós temos que deixar de ser egoístas. Mas aí que é o problema. Nós geralmente procuramos um método para conseguir chegar lá, não é? Então, o que as pessoas fazem? Agora eu vou meditar para esvaziar a minha mente, a minha consciência de tudo que é pessoal, de tudo que é egoísta. Mas na hora que você usa um método para chegar a esse estado, vamos dizer assim, de não eu, isso, na realidade, é o próprio eu, o próprio pensamento pregando um truque em si mesmo. Porque não adianta você querer usar artifícios, negação ou qualquer tipo de ação para inibir o eu ou para mascarar o eu. Você acaba fugindo dessa realidade e talvez adornando o eu com uma roupagem que é mais doce, que é mais agradável visualmente. Mas, no fundo, né, você vê, os santos, por exemplo, né, muitas vezes eles dizem, não, eu tenho que controlar os meus desejos, tenho que controlar os meus instintos, então eu vou ser um renunciante, então vou ser um brahmacharya, ou seja, uma pessoa que faz um voto de não realizar qualquer tipo de atividade sexual. E, mas, no fundo, por trás de todo esse processo de negação, até de automutilação, em alguns casos, né, de, de sofrimento, às vezes até, em alguns casos, assim, achando que o corpo é o problema, você então tem que
tratar mal o corpo para poder liberar o espírito, mas tudo isso aí enraiza cada vez mais o eu. Então, como essa palavra como é muito complicada, né, Marcos? Quer dizer, como que nós vamos nos livrar do eu? Como é que nós vamos eliminar a presença do eu? É algo que nunca vai ser concretizada enquanto nós estivermos dentro do domínio do pensamento, o domínio do vir a ser, o domínio de querer realizar uma ação para romper com o passado. Então, o que que pode ser feito, né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem ao Krishnamurti. Poxa, se eu não posso usar nenhum método para conseguir me libertar desse eu, o que que pode ser feito, né? E o Krishnamurti dá algumas dicas, né, que me pareceram assim muito bonitas. É no sentido de você apenas olhar. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões aqui, em outros encontros, né? Nessa possibilidade de você não tentar esvaziar a mente dos pensamentos, mas olhar, olhar totalmente, integralmente, sem excluir nada. Isso não é concentração, que a concentração você tenta excluir. É você olhar a realidade como ela é, na sua totalidade. Isso não é uma tarefa fácil, porque geralmente quando você olha, você classifica. Por exemplo, você olha uma árvore, né? Que já sempre comenta isso. Você olha às vezes como uma tentativa de identificar que árvore é essa, de qual espécie, a qual espécie ela pertence em termos botânicos, quando é que ela dá fruto, e interessado na sua sombra, no tipo de folha. Mas ele pergunta: você não pode simplesmente olhar a árvore sem classificar, sem julgar, simplesmente olhar a árvore na sua totalidade? Ele diz: se você conseguir olhar a árvore, você vai conseguir olhar a você mesmo. Olha que interessante, né? Esse olhar para si mesmo é a mesma coisa que você olhar a árvore sem julgamento, sem classificação, sem querer enquadrá-la de nenhuma maneira. É você olhar para tudo que está acontecendo dentro de você sem julgamento, sem condenar, sem querer mudar, simplesmente perceber a realidade. E se você conseguir ficar, nem que seja por alguns instantes, sem nenhum julgamento, sem nenhuma classificação, sem nenhuma análise, o que que pode surgir daí? A gente volta àquela, àquele ensinamento tão fundamental do Krishnamurti. Quando a mente está tranquila, quando a mente está sem nenhuma vontade de chegar a algum lugar, vontade de acumular, vontade de ser alguma coisa, surge o amor. O amor é aquilo que surge quando o pensamento não está. Olha que coisa interessante, né? Quando o eu não está, quando o pensamento não está, o amor se manifesta. É como se o amor fosse o antídoto do egoísmo. Porque enquanto existe o eu, com as suas maquinações, com as suas tentativas de conseguir coisas, satisfazer desejos, você não está sendo amoroso. Você está vendo só o seu interesse. O amor não pode ser excludente. O amor tem que ser integrativo. Então, quando você, nem que seja por um momento, esquece de você, de quem você é, o que que você quer, onde é que você quer chegar, e simplesmente olha, daí surge o amor. Porque o amor é aquela, se é que a gente pode classificar o amor ou explicar o que é o amor, né? Mas a gente percebe que o amor é comunhão, o amor é aquele estado de não separatividade, de não isolamento, porque o eu, por natureza, ele se isola, porque ele se vê separado do mundo, e isso é um isolamento que traz, inclusive, problemas psicológicos, depressão, insatisfação, tristeza, se achando separado. Mas quando surge o amor, muda tudo completamente, porque você não é separado do mundo, você não quer adquirir nada, você já é o mundo, você já tem tudo. Então, é um estado tão bonito, esse estado de amorosidade, e esse estado
é justamente o que o Krishnamurti mostra que pode ocorrer se você simplesmente olhar, sem escolha, aquilo que em inglês eles chamam de choiceless awareness, um estado de atenção, de percepção, em que não existe escolha, que não existe ninguém para definir se eu vou para cá, eu vou para lá, se eu gosto ou não gosto. Simplesmente eu estou. Estou vivo, estou atento, estou inteiro e estou amando. Edu, esse amor que você falou, que pode vir quando eu estar ausente, ele também é inteligência. E o Krishnamurti fala que a inteligência não é nascida do conhecimento e que o eu é conhecimento, né? Mas a inteligência pode usar o conhecimento no seu devido lugar, mas ela não é nascida do conhecimento. Então, inteligência e amor são a mesma coisa nesse estado de liberdade do condicionamento da nossa cabeça, que é essa consciência egocêntrica, voltada para nós mesmos, né? Então, ele fala, o conhecimento tem o seu lugar, mas no campo psicológico ele não tem lugar. Olha só que afirmação forte. Então, o conhecimento tem lugar para tudo que é prático da vida, mas no campo interior, né, tudo que você construir sob a forma de conhecimento vai ser preconceito, vai ser sentido de divisão, vai ser verdades que nada mais serão do que crenças, né? Tudo isso são conteúdos do próprio eu, né? Desse ego. É engraçado que na cultura popular, quando fala assim, nossa, o cara tem um ego muito grande. É porque o cara se acha, né? O cara é vaidosão, né? Então já dá para entender o que que é esse ego, né? Mas as pessoas que não têm esse ego exacerbado, vamos dizer assim, às vezes elas não percebem que elas são, a consciência delas está restrita ao ego que elas são, né? Que é aquele centrinho de interesses, né? De vidinha autocentrada, né? E que isso aí é uma prisão para a consciência e, ao mesmo tempo, é uma vida de conflito, porque o que eu quero é diferente do que você quer. E se eu não for abrir mão, não for capaz de abrir mão do eu quero, eu vou entrar em conflito com você, ou você comigo, ou com outro, etc, etc. Então, você poder perceber esse eu com as suas infinitas exigências e não fazer o jogo dele, ainda que ele vá se infiltrar como uma barata, que o Krishnamurti falou, né? Que entra em qualquer buraquinho, né? Ele é enganoso, ele doura a pílula, ele torna as coisas mais feias como se elas fossem lindas, entendeu? Ele é ardiloso, o pensamento humano, né? E esse pensamento no campo psicológico, ele vira manipulação, ele vira dominação, ele vira submissão, ele vira jogos de conquista, ele vira tanta coisa. E a vida é um inferno, né? E sempre nessa busca de continuidade. Agora, se nós conseguirmos perceber todo esse movimento da nossa própria consciência e ver que ele só nos leva a decepções, né? Ele nunca vai ser saciado. E para de buscar, para de querer, para de correr atrás. Não no sentido que você vai ficar um inerte, mas que você vai fazer as mesmas coisas, sem aquela ânsia pelas coisas. Você vai fazer porque elas precisam ser feitas apenas, né? Aí já não vai ter espaço para ambição, para inveja, para cobiça, né? Você vai simplesmente viver cada dia a sua vez, fazendo o melhor possível. Você pode até, do ponto de vista material, chegar mais longe até do que uma outra pessoa dita ambiciosa ou cobiçosa. Porque você vai fazer com mais leveza, com mais liberdade.
Mas, ao mesmo tempo, se não for, também você vai estar bem do mesmo jeito. Né? Você vai estar pronto para largar e para soltar. Enfim, eu acho que isso que ele fala do fim do eu é a mesma coisa do que ele chama de morrer, morrer a cada instante. Se a gente aprende a morrer a cada instante para esse centro de interesses e vive cada dia a sua vez, com a beleza ou dificuldade de cada dia, mas vive, né? Aí a gente vai descobrir que a vida é de uma riqueza e que até as coisas ditas difíceis são as que mais nos ensinam, né? E que aí a inteligência ela começa a circular por tudo isso com um nível de liberdade, de amorosidade, em que a vida muda completamente, a vida ganha outro sentido, há um florescimento da bondade, né? Da leveza, do respeito, do cuidado, enfim, uma mudança tremenda, fruto da compreensão. Não é uma mudança porque eu quero mudar. Não. Eu estou compreendendo que esse feixe de memórias egocêntrico não me faz feliz e não faz ninguém feliz. Então, posso eu varrer ele, jogo no lixo, pelo menos agora, nesse instante, para enxergar com clareza que a consciência pode ser livre disso tudo. E na hora que ele aparecer como aquela barata que apareceu, eu vou olhar, vou estar atento, porque ele é em si, o pensamento em si é um estado de desatenção. E o eu é essa rede criada pelo próprio pensamento. Estamos chegando ao final desse nosso programa. Espero que todos possam levar consigo essas reflexões, esses ensinamentos que nós compartilhamos aqui e não deixem de assistir e também refletir sobre outros temas que estão registrados tanto no canal da Sociedade Teosófica quanto no canal Suprem do YouTube. Até a próxima. Namastê.